Oiê, tudo bem? Meu nome é Sofia Vitória, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim falar com vocês sobre como é cursar Psicologia no UFRJ. Eu tô no 7º período e eu vim trazer considerações pra você. Se vale a pena estudar no UFRJ, quais são os pontos que você deve considerar antes de se inscrever lá no SISU para o UFRJ em Psicologia. O primeiro ponto é, o curso na UFRJ é integral. A gente tem aula de 9 da manhã às 6 da noite. Isso significa que todos os dias você vai ter aula de 9 da manhã às 6 da noite? Não. Mas significa que pelo menos você pode ter uma aula, por exemplo, segunda-feira de manhã e a outra na terça-feira de tarde e quarta-feira o dia inteiro. Depende de quantas matérias você puxar. Mas é mais ou menos assim até o 4º, 5º período, que é onde a gente ainda tem um volume de matérias muito grande para cursar. E por mais que a gente tenha, a partir do 2º período, a possibilidade de montar a nossa grade, ou seja, de escolher quais as matérias que a gente vai fazer, não dá para conciliar, porque se a gente tenta puxar todas as matérias só no turno da manhã, fica faltando fazer matérias que são só oferecidas no turno da tarde. Ou então, que se estão sendo oferecidas no turno da manhã, elas batem com o horário de uma outra disciplina que a gente tem que cursar, então a gente acaba tendo que fazer aquela matéria na parte da tarde. Então, assim, eu também entrei com esse pensamento de que eu gostaria, né, de botar todas as minhas aulas ou para manhã ou para tarde, e aí no contraturno eu fazer alguma outra atividade, trabalhar, mas infelizmente na UFRJ a gente não tem essa possibilidade, né? Se a gente realmente quiser deixar todas as matérias para de manhã ou todas as matérias para de tarde, a gente vai ficar faltando matérias que a gente precisava fazer. Tem problema isso? Em tese não, porque a gente monta a nossa grade, a gente pode escolher quantas matérias a gente quer fazer. Mas se a gente não faz o número de matérias estabelecidas para aquele período, a gente acaba se atrasando na nossa formação e a gente tem que prolongar mais o curso. Então tem a possibilidade, sim, de você colocar todas as matérias ou na manhã ou na tarde, mas na prática você acaba deixando matérias que você teria que fazer naquele período para você conseguir fazer isso. E eu acredito que essa não é uma alternativa que ninguém gostaria, né, de ter que enfrentar. E tipo assim, às vezes tem um hiato muito grande entre as aulas, então você pode ter uma aula de 9h20 a 11h10 e depois você só ter outra aula 2h50, né? E o que você faz com esse espaço que tem, né, de 11h10 até 2h50? É muito tempo vago, então às vezes a gente sai de manhã para ter uma aula de manhã e uma aula de tarde, que é no final da tarde, e esse tempo todo restante a gente faz o quê? Então, infelizmente, a grade da UFRJ, ela também é muito ruim e prejudica bastante a gente na nossa formação. Um outro ponto que eu acho importante você considerar, mas que talvez, por estar ainda, né, pesquisando o curso, você não saiba, mas é bom que você dê uma olhada, é que a orientação da psicologia na UFRJ é, em suma, em sua grande maioria, psicanalista e de psicologia social. Então, assim, se você não tem o menor interesse em seguir dentro dessas áreas, eu te aconselharia a fazer um outro curso, a procurar em outras grades de outras universidades. Por quê? A gente vê psicanálise basicamente do 1º ao 7º período e basicamente com o social também acontece a mesma coisa. Isso significa que a gente tem muitas matérias de psicanálise e muitas matérias de psicologia social? Na prática a gente tem sim, mas o que acontece é que mesmo que as matérias que não são especificamente dessas áreas, né, a matéria não é conceitos de psicanálise, a matéria ela não é psicologia social básica, pode ser infância, mas o professor, se ele tem uma orientação psicanalítica e se ele tem uma orientação da psicologia social, ele vai dar aquela matéria focado na sua abordagem. Então, às vezes, uma matéria que não tem nada a ver com psicologia social e uma matéria que não tem nada a ver com psicanálise, o professor dá sobre a abordagem dele. Então, a gente acaba saturando dessas abordagens porque a gente vê o tempo todo, e são todos os professores falando a mesma coisa. A gente não tem uma diversidade de matérias dentro do IP, infelizmente. A gente não vê psicologia do esporte, a gente não vê psicologia organizacional, a gente não vê psicologia hospitalar. E as outras abordagens que tem no IP, que a gente tem acesso, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a gente só vê uma matéria obrigatória no 7º período. E por mais que tenham eletivas, né, que são matérias que a gente pode cursar por livre vontade para complementar a nossa formação, que tenham professores excelentes dando essas eletivas, ainda assim são eletivas escassas, são poucas eletivas comparadas com a quantidade de eletivas de psicanálise, de social, e também às vezes são muito concorridas, né, porque tem muita demanda, tem muita gente querendo fazer, querendo conhecer, e tem poucas vagas, né. Então, essa também é um ponto importante a se considerar. E aí, aproveitando também, já que a gente está falando sobre essas orientações de abordagem, né, de matérias, eu vou aproveitar para falar dos estágios e da extensão. A extensão é um trabalho que a gente tem que fazer como se fossem as nossas horas complementares. Na UFRJ a gente não tem que fazer cursos, palestras e essas coisas para ganhar horas e entregar os certificados. O que a gente faz é a extensão, né, que é um serviço, basicamente, ao público de ensino e extensão, entre pé de pesquisa, ensino e extensão. Então, a gente entra em algum programa de extensão e a gente trabalha, geralmente, oferecendo algum serviço ao público, né? Então, na mesma demanda da extensão e do estágio, a maioria da orientação das extensões são orientações psicanalíticas ou sociais. E a mesma coisa com os estágios. A maioria das orientações dos estágios são orientações psicanalíticas ou sociais, né? E você acaba não vendo muita variedade, né, no que você pode atuar.
Então, por exemplo, o estágio, a gente tem que cursar mais ou menos um ano para a gente cumprir as nossas horas obrigatórias, sendo que, se você quer um estágio de terapia cognitivo-comportamental, se eu não me engano, existem 3 equipes hoje na UFRJ de terapia cognitivo-comportamental de estágio, quando, sei lá, 5 de psicanálise, 6 de psicanálise e social. Então, esses estágios, eles também são muito concorridos. E para você entrar, você tem que fazer prova, né? Você tem que realmente ali, se provar conhecedor da abordagem e tal. Não é uma oportunidade mais simplista do tipo assim, eu quero fazer o estágio, então posso entrar e tal, etc. Não, você tem que ter um conhecimento prévio, você tem que fazer uma prova, e são provas que são, assim, bastante concorridas, porque, como eu já disse antes, tem muita gente querendo, né? Tem muita demanda e não dá conta, né? Os professores não dão conta de absorver toda essa demanda. Na UFRJ, a gente também tem 2 equipes de neuropsicologia, né, de avaliação neuropsicológica, que também tem estágios e extensões. Então, esse é um outro caminho, né, se você pretende fazer durante o UFRJ, e foi isso que salvou a minha graduação, foi isso que me salvou de ficar lelé da cuca, foi ter encontrado, né, essa extensão, esse estágio de neuropsicologia que me deu um alívio. Porque, assim, uma coisa é você cursar uma matéria, né, você aprender a teoria sobre uma abordagem, sobre uma área que você não é muito afim, que você não gosta, que você não concorda, e outra coisa é você ter que atuar naquilo, né? Então tem que se dispor a estudar mais sobre alguma coisa que você já viu que não é pra você, que não gosta, enfim. Então, nesse sentido, se você é uma pessoa que não tem interesse em psicanálise, em social, eu te diria para dar uma considerada em outras universidades, né, em outras faculdades, e olhar a grade deles para ver se você já tem alguma preferência, matérias que realmente sejam mais da área que você gosta, né? Porque senão pode ser uma experiência muito frustrante, né? Você entrar na faculdade e ficar vendo as mesmas coisas sendo repetidas em matérias diferentes, e às vezes em matérias que nem eram para ser sobre aquilo, né? Mas por causa da abordagem e do direcionamento do professor, as matérias elas se tornam sobre aquilo. Então pode ser muito desgastante, né? Você não ter um curso que se diz que é para ser generalista, mas que no final das contas eles só batem nas 2 mesmas teclas. Então, se você não quer arriscar, eu te diria para olhar a grade de outras faculdades que pudessem ser mais diversas, né, te dessem para realmente conhecer um pouco de tudo, ou então que realmente focasse naquilo que você tem maior interesse. Outra coisa é sobre as bolsas, tá? Assim, talvez você esteja com a esperança, né, de entrar e falar assim, eu vou conseguir uma bolsa, por mais que eu não consiga trabalhar, mas tem a política, né, de bolsas, etc. E assim, existe, não vamos mentir, né, existe bolsa de auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia, mas essas bolsas, elas são muito escassas e você pode perder elas, assim, por um motivo fácil, né, existem muitos critérios para manutenção dessas bolsas. Existe também bolsa de iniciação científica e bolsa de monitoria, né, que são bolsas onde você trabalha ativamente para poder receber alguma coisa em troca, mas também são escassas. Então, assim, às vezes dentro de uma equipe que você está trabalhando, de extensão, de estágio, né, ou de monitoria, existem 5 pessoas dentro daquela matéria, dando monitoria com você, dando extensão com você, enfim, trabalhando ativamente com você, pesquisando com você, mas só uma pessoa tem a bolsa, né, porque realmente as bolsas na faculdade, elas são muito escassas. E quanto ao processo seletivo de bolsas auxílio da UFRJ, que não são essas bolsas de monitoria e não são essas bolsas de iniciação científica, existe todo semestre um processo para você se inscrever, comprovar, né, a sua situação socioeconômica. Então, você manda a sua documentação para lá, você diz quais os auxílios que você precisa, que você tem mais interesse, que você vai querer, e aí eles avaliam a sua situação socioeconômica. Então, por mais que você esteja dentro do critério, né, que é um salário mínimo e meio por pessoa, né, que também é o mesmo critério lá do SISU para você entrar pela cota de baixa renda, por mais que você tenha comprovação disso, não é garantia de que você vai ter a bolsa. Porque, por exemplo, por semestre, vamos supor que a UFRJ ela distribui 1.000 bolsas. Só que não entram 1.000 alunos, né? Entram 20 mil, vamos botar aí. Entram 20 mil alunos por semestre que estão na cota de baixa renda, que precisam desse auxílio, que precisam dessa bolsa. E o que eles fazem é puramente uma ordem, né, socioeconômica, do mais vulnerável ao menos vulnerável. E as bolsas elas são distribuídas literalmente por ordem per capita, né? Porque tem menos, porque tem mais. Então, por mais que você esteja dentro desse espaço, né, de um salário mínimo e meio, isso não é garantia de que você vai conseguir a bolsa. Porque pode ter uma pessoa que, por 1 centavo, ela ganha menos que você, e aí a prioridade da bolsa é para ela. Então, assim, é concorrido. Não vou dizer que vocês não conseguem, que não tem, mas é realmente muito concorrido, né? E quanto às bolsas de iniciação científica, de extensão e monitoria, geralmente também são processos seletivos, mas não ligados ao UFRJ, então vocês geralmente procuram um professor, né, e aí pode ter uma prova ou algum outro tipo de processo seletivo. Então, infelizmente, também é uma realidade. Você consegue, sim, as bolsas, mas você precisa, assim, realmente bater na tecla e tentar muitas vezes antes de conseguir, porque é difícil e realmente, infelizmente, não tem bolsa para todo mundo. Então, vocês também precisam considerar isso na hora de fazer a sua inscrição para o UFRJ.
Então, assim, eu acho que esses são pontos muito importantes e relevantes na hora da gente escolher o lugar onde a gente vai fazer a nossa graduação, né? Hoje, eu, com a minha cabeça de hoje, depois de ter experimentado a UFRJ, eu acho que se eu tivesse a possibilidade, eu teria optado por fazer uma faculdade particular pelo ProUni e conseguido trabalhar, pelo menos, né, durante meio turno, do que ficar o dia todo presa na UFRJ. Eu acho que, de tudo, eu acho que essa é uma questão que pesa muito pra mim, o tanto de tempo que é desperdiçado das nossas vidas por causa da má organização das matérias, de má organização da grade. Então, assim, se eu pudesse, com a minha cabeça de hoje, eu teria optado por fazer uma faculdade particular pelo ProUni. Mas a minha experiência, no geral, ela tem sido uma experiência positiva, né? Como eu disse, o que traz alívio pra minha graduação é ter encontrado realmente um lugar onde eu sinto que eu tô construindo uma psicologia que vai ajudar outras pessoas, né? Dentro do meu estágio, que eu faço hoje de neuropsicologia. Então, eu realmente trouxe alívio pra minha graduação, foi encontrar esse espaço, né? Que me alivia um pouco das demais demandas da UFRJ. Eu posso trazer um outro vídeo, especificamente falando sobre como é o estágio, como eu consegui e etc. E contando também um pouco do que eu faço, né? Mas para esse vídeo não ficar muito grande, essas foram as dicas que eu quis trazer hoje. Mas estou feliz até esse momento da minha graduação, tenho aprendido bastante na UFRJ. Esses são os pontos negativos, mas assim, a gente vai se virando, né? Como é a realidade, a gente vai se virando e a gente consegue, apesar de todos esses pontos negativos, a gente consegue sobreviver dentro da UFRJ. Tá? É isso. Se você tiver mais alguma dúvida específica, você pode me procurar no Instagram, que é o sofia.vitoria, e eu tô lá para responder todas essas dúvidas sobre a UFRJ e te ajudar a considerar uma opção também viável para além da UFRJ. Agora, se você considerou todos esses pontos e você ainda acha válido ir para a UFRJ, seja feliz, seja bem-vindo, faça a sua inscrição no SISU e aproveite tudo que a universidade ela pode oferecer para você. É isso. Tchau!